E aí, gente, tudo bem? Thay aqui, tentando sobreviver ao inverno e falhando miseravelmente. Mas hoje eu vim pra falar da Viúva Negra. Viúva Negra que tá com o filme aí pra ser lançado dia 9 de julho nos cinemas e também no Disney Plus, que eu sei que tu vai, se tu é assinante, tu paga um extra pra poder ver, né? E a editora Panini aqui no Brasil lançou um box com alguns quadrinhos da editora da Viúva Negra. Esse box está sendo vendido por R$ 119 e tem 4 HQs. Eu não estou recebendo nada da Panini para falar, mas achei um bom ponto de partida para a gente começar, para que se tu não conhece tanto assim, né, da Viúva Negra, sim, tá valendo a pena esse box. Bom, esse box, a primeiro quadrinho que eu vou falar é o Prelúdio. O Prelúdio foi lançado antes do primeiro filme dos Vingadores, ali com 2 edições, para servir de base, para te dar realmente isso, uma base do como é que foi a história, o passado da Viúva Negra. Nessa história, então, são 2 políticos, uma dele, agora confundiu, porque é uma mulher, então, das congressistas, então ela tá defendendo a Viúva Negra porque ela foi salva pela viúva, e o outro não, né? Ele quer que condenem, que ela tem que pagar pelos crimes dela. E nessa conversa deles, eles vão relembrando então os principais momentos da Viúva Negra. Então, é um ótimo ponto de partida para quem não conhece nada da história dela. E para quem não conhece nada da história dela, né, sabem que ela nasceu na Rússia, né, sobre o nome de Natália ou Natasha, né, e aí os pais dela morreram, ela foi adotada por uma organização e depois treinada por essa organização para ser então uma espiã. Essas espiãs recebem o codinome de viúva. E aí ela trabalhou para o país dela, e depois, quando a Rússia não era mais a União Soviética, eles próprios tentaram acabar com ela. Ela acabou indo para os Estados Unidos, trabalhando para a SHIELD e depois entrando para os Vingadores. E basicamente é isso, tá? Depois do Prelúdio, a outro quadrinho que eu quero falar é a Guerras Biológicas. Esse é o título em português. Em inglês é Itsy Bitsy Spider. Lembra daquela musiquinha? Itsy Bitsy Spider. Tá? E por quê? Porque nela mostra a rivalidade entre ela e a outra viúva, que no caso é a Helena, que sempre quis ser melhor que a Natasha. E aí mostra a história toda, elas se degladiando, e futuramente vai ter também uma certa união entre elas ali, mas o quadrinho é muito bom. Ele começa com uma arte bem aquarelada no início, muda um pouco depois, que eu não curti muito, mas enfim, é um ótimo quadrinho. Depois desse Guerra Biológica, a gente tem um mais recente, que é, deixa eu ver aqui o nome, Jogo Sem Restrições. Bom, esse quadrinho, eu diria assim, que ele é o mais fraquinho dos 4, tá? Não quer dizer que seja ruim. Ele é um pouco mais recente, ele conta a história da viúva indo solo, sem Vingadores, sem SHIELD, sem nada, indo lá tentar pegar uma organização que cobra dinheiro para as pessoas serem torturadas e tal. É ok, não é nada demais, não é nada inesquecível, mas também não é ruim. E o último é A Teia da Viúva Negra, também um outro quadrinho recente, um pouco menos recente, mas muito bom, tá? Só que esse traz
momentos do passado que talvez tu não pode ficar meio viajando assim se tu não conhecer muito bem. Eu não quero entrar em detalhes para não estar contando. Eu odeio que façam isso e estraguem a graça de ler, eu odeio levar spoiler. Então eu tento evitar, né? Mas a Viúva já teve um envolvimento com o Soldado Invernal, com o Clint Barton o Hawkeye, né? Então, só para te deixar mais ou menos por dentro, essas pessoas vão aparecer no quadrinho e ele é muito bom. E além disso, agora sim, ó, The Cream of the Crop, né? No Creme de la Creme é a atual mensal da Viúva Negra, que está sendo escrita pela Kelly Thompson e outros. A mesma autora da atual mensal da Capitã Marvel, que já tem vídeo aqui que eu já falei. E tá maravilhosa essa mensal, inclusive tá concorrendo ao Eisner, tá? Então já tem 13 edições que eu li até agora. E, gente, a arte é maravilhosa, a história é surpreendente, cada momento assim ela vai mudando e te deixa na expectativa. Então, nossa, publicando no Brasil, corre para pegar ou tenta ler em inglês. Eu já dei, tem vídeos aqui que eu vou deixar com dicas de como ler HQs em inglês para te dar uma ajuda. Não é tão difícil assim, já tendo um inglês intermediário, vai super de boa. E ficamos agora na expectativa aí do filme da Viúva semana que vem, eu acho já, né? Que vai ser a despedida da celular da Scarlett Johansson no papel. Infelizmente, né? Ela fez um trabalho maravilhoso, mas com certeza vai deixar saudade. Certo, gente? A gente se vê por aí então. Um beijão, fiquem bem.